Pode falar, Thales, do Piauí? Pode. Oi? Pronto, tá ao lado. Pode introduzir. Quem é eu? Olá, boa Raquel. noite para todos vocês. Para quem vai assistir ao vivo ou vai assistir depois, hoje nós estamos aqui com a presença do Thaleson de Moura, um colega, um amigo nosso do Conega. E hoje nós vamos bater um papo com o Thaleson. Hoje nós vamos colocar o Thaleson no crivo. Brincadeira, Thaleson. Mas fica à vontade, conta pra gente as suas experiências, a forma como você vê o mundo, a vida. Fica à vontade, Thales. A palavra está com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Raquel. Prazer conhecê-la. Igualmente. Estamos em estados diferentes aí, mas graças a Deus essa proximidade da internet ajuda bastante a gente. Boa noite, Conega. Um grande amigo aí. Vi algumas lives de vocês, né? Achei bastante interessante, algumas coisas interessantes. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Ver a visão de outros pontos de vista, filosofias, de tudo. Onde eu visse um resquício, assim, um sinal de inteligência, parece que eu tô meio torto. Tem que estar pra cá. Onde eu visse um sinal de inteligência, assim, de conhecimento, eu sempre busquei aprender, né? Aquela máxima bíblica, né, do apóstolo Paulo, absorva tudo e retende o bem, né? Então vi aí, aprendi algumas coisas aí com um professor que usava boina aí, nem lembro o nome dele. Perdão. Como é o nome dele que eu esqueci? Esqueci. Então, pessoal, meu nome é Thaleson e hoje eu sou católico, né? Então tentei passar por experiências de conhecimento de diversas religiões, até chegar ao catolicismo, né? Tem até um livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, se eu encontrasse ele aqui agora, mas não é difícil encontrar. Porque tudo que eu estudava assim, me levava para o catolicismo, né? Tudo que eu ia estudar. Inclusive até o Islã, né? Estudei o Islã, assim, eu era admirador muito da filosofia islâmica, né? Estudando. E quando eu me converti ao catolicismo, o pessoal ficara espantado, né? Um evangélico que se converte ao catolicismo. Em outros lugares é até comum, talvez até em São Paulo, Raquel, talvez seja até comum, né? Não sei se você conhece pessoas que se convertem no catolicismo, mas aqui no Piauí é bastante difícil. É raro. E a pessoa ficaram perguntando à minha esposa, né? Rapaz, o Thales se converteu ao catolicismo aí, o que é que tu achou? Ela disse, rapaz, eu dei foi graças a Deus, que esse maluco não se converteu ao Islã, né? Se aí se convertesse ao Islã já era coisa séria. Mas, assim, eu vi muitos resquícios, assim, substancialmente, sinais de inteligência no Islã, né? Filosofia islâmica. René Guénon, Fritjof Schuon, né? Eu lendo o livro Unidade Transcendente das Religiões, que uma coisa que eu acho interessante no canal de vocês é esse, né? É vocês terem esse intercâmbio aí com diversas religiões, diversos pontos de vista. Então, a gente vê que tem muito embate aqui no Brasil, uma religião brigando com a outra, né? Não aqui no Brasil, mas também no mundo, né? A gente vê guerras aí, né, entre palestinos e israelitas, etc. E tem alguma coisa a ver com religião. Então, o que eu li lá no livro do Fritjof Schuon, Unidade Transcendente das Religiões, né, que ele dizia que, em um certo ponto metafísico, as religiões têm uma certa convergência, né? Lógico que no campo doutrinal são diferentes, mas metafisicamente, não apenas as religiões, mas até as filosofias. Se você for ler Aristóteles, Platão, né, até a doutrina católica, a Igreja Católica, absorveu muito dessas filosofias, né, e foi muito útil para a formulação da doutrina, né, para que fosse expressa numa lógica mais
numa linguagem mais rebuscada, mais formal, mais amarrada, o estudo dessas filosofias. Então, eu lendo lá o livro do Fritjof Schuon, ele citava lá muitos livros que a gente conhece como, a maioria das pessoas chama de apócrifos, né? Só que são, nós católicos chamamos de deuterocanônicos, né? Que são os livros, aqueles livros que não tem nas Bíblias protestantes, né? Só tem nas Bíblias evangélicas. E ele citava sobre a arte católica, né? As imagens, né? Que a gente é muito acusado de idolatria, né? Adorar a imagem. E católico não adora imagem, né? A gente venera, né? A gente venera aquelas imagens como um exemplo de santidade a ser seguido, né? A imagem de São José, a imagem de Nossa Senhora. Um exemplo a ser seguido que a gente tem amor não por aquela imagem, mas pela pessoa que aquela imagem representa. Assim como uma foto da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Eu amo aquela... eu amo o que aquela imagem representa, não aquele pedaço de papel, né? Então a gente é acusado de muitas coisas, né? Acho que ninguém é tão acusado erroneamente quanto a gente, né? Eu acho que talvez vocês até sofram um pouco disso, né? Porque eu vi que o ponto de vista de vocês não é muito assim do senso comum das religiões, né? Das religiões mais populares. Então a gente acaba sofrendo um pouco de desdém, né? Do público em geral. Mas beleza. Qual é a nossa visão de mundo, né? O catolicismo foi minha última, para falar a verdade, foi minha última opção de religião, né? Sempre quis ter uma religião, mas eu era protestante, fui professor de escola bíblica, fui obreiro da Assembleia de Deus, né? E vi muitos pontos de contradição. As revistas de escola bíblica via muitos erros, e eu digo, rapaz, como é que pode? Eu era professor e aproveitava os temas que eram muito bons, mas o conteúdo a gente tinha que corrigir todo o conteúdo, né, biblicamente. Tinha muitas incoerências com a Bíblia. Então, acabei me desgostando, afastando da função de obreiro, depois de professor, e acabei ficando sem igreja até que tudo me dirigiu ao catolicismo, né? Então, algumas coisas interessantes sobre a visão católica, né? Posso cometer algum erro aqui, porque a gente não teve tempo de se preparar, por conta de muita correria do dia a dia, e como a gente conversou antes aqui, né? Mas um bate-papo informal. Mas uma coisa interessante, né? Sobre por que crer em Deus, né? Por que a gente acredita em Deus? Né? Por que crer na Bíblia, né? Por que a gente acredita na Bíblia? Então, são perguntas que a gente tem a fazer, né? Porque a Bíblia foi jogada na nossa mão, e a gente tem como regra de fé, né? E que é incontestável, pelo menos para a maioria das pessoas. Mas sim, quem garante que aqueles textos da Bíblia são realmente verdadeiros, né? Que não foram adulterados? Então a gente tem que ter uma autoridade para testificar isso, né? Alguém que já estudou por muito tempo, tem autoridade tanto espiritual quanto intelectual, para poder garantir que aqueles textos não foram adulterados. E a gente vê diversas adulterações de textos bíblicos em muitas traduções, né? Não tanto, é porque é da outra religião, protestante, é porque é do Testemunho de Jeová. Não, católica também tem Bíblias com erro de tradução. Então, como é que a gente pode confiar e qual é a tradução correta? Né? Então, tem que ter um grupo de pessoas, né, que tenha essa autoridade. Que é esse grupo de pessoas? Então, a gente tem que ir atrás, né? Não pode confiar em algo só porque está ali na nossa frente. E alguém diz para a gente que é a palavra de Deus. Mas, assim, eu acredito na Igreja Católica. Por quê?
Outras pessoas podem acreditar na Torre de Vigia, sei lá, em outras traduções, né? Mas por que eu acredito na Igreja Católica, né? A gente vê o seguinte: toda religião, toda igreja que a gente vai, há alguém lá em cima, né, pregando o evangelho e se auto-intitulando ungido do Senhor. Eu sou ungido, e a gente vê diversas pregações diferentes, contraditórias entre si, e todas elas alegram que são bíblicas. E aí, como é que a gente faz para verificar isso, né? Cientificamente, né? Experimentalmente, confrontar com provas científicas, né? Qual é a verdadeira? Com provas, com evidências sólidas. Qual é a verdadeira? Então a gente tem que escavar, e isso é muito difícil, né? Então, muitas vezes a gente sai tentando escavar, tentando ir atrás, a gente passa por caminhos tortuosos até chegar a esse ponto que a gente tem determinada confiança, mas a gente confia desconfiando, né? Então, qual é o primeiro sinal? Qual é o primeiro critério de autoridade que a gente tem, né? Então, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando João Batista mandou para perguntar para ele, né? Senhor, você é mesmo Cristo ou nós haveremos de esperar por outro? O próprio João Batista, né? Primo de Jesus, que anunciou a vinda do Salvador, mandou fazer essa pergunta para Jesus Cristo. E aí? Como é que Jesus vai dizer que ele realmente é o Cristo? Aí Jesus dissesse, não, eu sou realmente o Cristo, né? Mas quem garante que você é o Cristo? Então tem que ter uma verificação experimental, né? O método científico. Então Jesus disse, beleza, diga lá para João Batista o que você está vendo aqui. Mortos estão sendo ressuscitados, os doentes estão sendo curados, o evangelho está sendo pregado, e João Batista vai deduzir desses dados experimentais, ele vai deduzir se eu sou realmente o Cristo ou não. Então tem que ter evidências objetivas, né? Tem até contra os ateus, acredito que nenhum daqui seja ateu, mas contra os ateus, né? Que dizem não crer na existência de Deus, mas eu sou ao contrário, eu sou ateu. Não cabe na minha cabeça, né, a possibilidade de uma pessoa não crer em Deus, né? Eu sou ateu, não acredito em ateu. Porque na hora do aperreio, a pessoa vai clamar para quem? Para Deus. Você pode ser a pessoa que diga que não acredita em Deus de jeito nenhum. Tinha um colega nosso, morava em residência universitária, que ele se dizia ateu. Era um bairro muito perigoso, né? O Ininga. A gente muitas vezes tinha que voltar para casa à noite. Eu fui assaltado 2 vezes. Eu acho que quase ninguém de lá, que morasse lá nessa residência que a gente morava, não tenha sido assaltado. Todo mundo foi assaltado. Então ele disse, na hora que viu o bandido se aproximando dele, a primeira pessoa que ele clamou para Deus, né? Ele disse, não, ali porque foi um momento de fraqueza meu, acabei ficando fragilizado, acabou apelando para Deus, né? E é o valor da nossa crença, né? O quanto a gente confia na nossa crença. Será que eu realmente me apoio o suficiente, né? Aquilo que eu creio realmente é a base da minha existência, ou é só um discurso bonito, né? Para eu pousar de inteligente, né? A gente vê isso no discurso de Sócrates, né? Então, Sócrates, a gente lê a apologia de Sócrates lá. Sócrates foi condenado à morte, né? Por ser envenenado por cicuta. E lá no livro do Fédon, e outros livros, que eu não me recordo qual, que é As Últimas Horas de Sócrates, os alunos dele queriam dar um jeito de pegar o Sócrates lá e levar para fugir, para que o Sócrates não morresse. E o Sócrates disse, rapaz, se eu passei a minha vida toda pregando que esse mundo aqui é apenas uma sombra, né, o mito da caverna lá,
que o mundo das ideias, né, existe um mundo superior a esse, que quando a gente morrer, a gente vai para lá. Os bons vão para um lugar bom, os maus vão para um lugar ruim. Agora que eu tenho essa oportunidade de ir para lá, vocês querem que eu fuja? Então, qual vai ser para mim o valor da minha filosofia? Se eu estou ensinando isso para todo mundo, e na hora do vamos ver, né, na hora H, quando você se encontra frente a frente com a morte, né, aí deixa de acreditar na sua filosofia, né? No caso aí, o nosso amigo deixou de acreditar no ateísmo, né? Na hora da morte. Então, como dizia alguém, cujo nome eu esqueci, né? As únicas ideias válidas são as dos náufragos, né? Quando você está naufragando, o navio está afundando, você vai morrer e quais são as crenças que você se apoia, né? Então, nunca passou pela minha cabeça a ideia de Deus não existir, né? Então, eu não faço a mínima ideia de por que uma pessoa acredita nisso. Então, o que é que eu encontrei na doutrina católica, né? Até procurei o documento aqui hoje, só tive tempo hoje, mas não encontrei um texto dizendo que, salvo engano, pessoal, quem tiver algum católico aí, se eu estiver falando alguma besteira, alguma coisa errada, vocês me corrijam. Mas eu li em algum lugar, se a minha memória não, se o meu espírito não me engana, né, como diz o Caboclo, em que a doutrina católica diz que aquele que diz que Deus não pode, a existência de Deus não pode ser provada por meios racionais, né? Eu não posso provar a existência de Deus pela razão, seja anátema. Então, a Igreja Católica acredita que a existência de Deus é provada cientificamente, né? Método científico. Então, os primeiros passos dados aí foi por São Tomás de Aquino, na Idade Média, em que ele elaborou 5 vias, né? 5 caminhos ou 5 provas da existência de Deus, né? Em que ele disse, tem alguns meios para a gente provar as coisas, né? Pela causa ou pelo efeito. Como Deus é transcendente, infinito, a gente não pode alcançá-lo, nosso intelecto não pode alcançá-lo, então a gente pode, pelos efeitos que Deus produz, a gente comprovar que ele existe. Então, o São Tomás de Aquino coloca ali 5 vias. Inclusive, existem muitas outras provas bastante atuais. Inclusive, está aqui nesse livro aqui, Enigma Quântico. E neste livro aqui, Ciência e Mito, que mais ou menos são um aperfeiçoamento das 5 vias de São Tomás, né? Teve o filósofo Aristóteles, São Tomás de Aquino era aristotélico, em que ele fala sobre o primeiro motor imóvel, né? Todo mundo já ouviu falar na metafísica de Aristóteles, em que uma coisa, para ser movida, para ter movimento, né? Então, movimento não é só o deslocamento de um local para o outro, não, né? Para a filosofia aristotélica, o movimento também é geração, corrupção, crescimento, o deslocamento, que é o movimento tópico, né, de lugar. Para algo se mover, precisa ser movido por algo. Eu sou professor de física, né? Na física, a gente tem a teoria de que um corpo, naturalmente, se não tiver nenhuma força agindo sobre ele, ou ele está parado, ou está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele está em movimento retilíneo uniforme, em um plano sem atrito. Ou seja, o que você vai encontrar um plano sem atrito no mundo? É impossível. Então, essa segunda hipótese, ela é fantasiosa, né? Não existe. O que realmente existe é que o corpo está parado, né? Que é o equilíbrio estático. Quando ele está em movimento, a gente chama de equilíbrio dinâmico. Se eu estiver falando difícil, pessoal, vocês me avisem aí. E para um corpo, então, o natural do corpo é ele estar em repouso, parado, né? Então, para ele se mover, ele precisa ser movido por outro, né? Tem até um texto aqui, maravilhoso aqui, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu amo demais, aqui do Machado de Assis, né? Que ele fala aqui do o que escapou a Aristóteles, né? Falando aqui sobre uma bola de sinuca, né? Como se fosse uma bola de sinuca, né? Para ela tá parada, para ela ser movida,
ela precisa ser movida por outra, né? Precisa vir outra bola, bater nessa bola e transmitir parte do seu... Mário, peraí, sai da câmera. E transmitir parte do seu movimento a essa outra bola. Então, mas beleza, mas quem moveu essa bola aqui? Então ela precisaria ser movida por outra. Então outra bola move essa outra bola. Então você vai tendo... Não, e quem foi que deu o movimento a outra bola? Então você tem uma regressão que é proibitivo, né? Foge à razão humana, é impossível. Até para os gregos já sabiam disso. Uma regressão ao infinito é impossível. Então precisa existir uma primeira causa que moveu a primeira bola, né? E essa primeira causa não pode ser movida. Então é o chamado primeiro motor. Motor é aquele que causa o movimento, né? Primeiro motor imóvel. É aquele primeiro que causa o movimento, mas ele está parado, é imóvel, né? Então o Brás Cubas aqui, né? Chamou de piparote, né? Alguém dá um piparote. Na minha terra chama bigolim. Não sei como é que vocês chamam. Isso aqui. Bate aqui, né? Como é? Então, tem que existir um... Oi? Eu não sei como que... Eu não sei o nome. Peteleco, sei lá como é que a negada chama. Então, tem que algo dar esse primeiro movimento. E esse que deu o primeiro movimento, ele tem que ser imóvel. Então, e esse primeiro motor imóvel é o que a gente chama de Deus, né? Que o movimento das coisas é trazer da potência ao ato, né? Não sei se vai dar falar sobre isso aqui, se na live fica muito grande, né? Então, mover algo é tirar da potência ao ato, né? Por exemplo, uma semente, um pé de manga, por exemplo. Então, uma semente de manga é um pé de manga em potência, né? Ela tem um potencial para ser pé de manga. Então, ela precisa de nutriente, adubo, água, para poder se desenvolver e virar um pé de manga, né? Então, aquilo que era potencial lá da semente, né, se atualiza. Então, esse movimento aí, esse é um tipo de movimento chamado crescimento, né? São vários dos que Aristóteles fala. Então, quem causou esse movimento? Então, você vai regredindo, até chegar a um primeiro movedor. Tem a causa eficiente, né? Que é a segunda via de Santo Tomás, né? Que é parecido com o primeiro motor imóvel, né? Tem o possível e o necessário, que é a terceira causa, né? Que por exemplo, toda coisa para existir, né? Ela pode ser necessária ou contingente. Então, contingente, ela pode existir ou não. Por exemplo, eu aqui, eu sou necessário para o universo? Ou eu sou contingente? Será que a minha estadia aqui desse universo, ela é essencial? Se eu não existisse, o universo desmoronaria? Não, né? Então, sou aqui um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso e a minha existência aqui é contingente. Então, a existência do Conega, a existência da Raquel, a existência do celular, do computador aqui que está nessa live, de quem está assistindo, é contingente. Então, se algo não existia, em algum tempo não existia e passou a existir, então a existência dela não é necessária, não é absolutamente necessária, né? Então, se não é absolutamente necessária, em algum tempo, nós que somos contingentes, nós não existimos. Por exemplo, só vim existir depois que eu fui gerado lá pela minha mãe, na barriga da minha mãe. Nos anos 1800, no século I, a gente não existia. Então, se todas as coisas fossem contingentes, né? Então, em algum tempo, essas coisas não existiriam. Então, você imagina um tempo em que nada existiria, porque todas as coisas são contingentes. Então, se não existia nada, porque todas as coisas não são necessárias ao universo, então, se não existia nada, como é que o universo veio a surgir? Do nada, nada surge, né? Então, tem que ter uma coisa que é absolutamente necessária para que existam outras coisas. Então, essa coisa absolutamente necessária para que o universo exista se chama Deus, né? Então, você vai chegar em Deus.
sempre vai chegar em Deus. É fantástico, cara, fantástico. A quarta via de São Tomás, ela já é um pouco platônica, né? Já é um método, não é um método tanto de prova, mas é um método assim, não tanto intelectual, lógico, mas é um método, como é que eu posso dizer? Qual é o nome daquele método, cara? Me falha a memória. Dedutivo. Qual é o outro de indutivo? Indutivo, pronto. Aquele método indutivo, que você vai vendo uma coisa e você vai percebendo que existe uma certa constância, né? Então, por exemplo, o belo, o bom e o verdadeiro. Existe algo belo. Então, por exemplo, eu tinha um amigo meu que era apaixonado por uma menina. Aí, o Jorge Luiz, era pra ele estar nessa live aqui. Eita, poxa, a mulher dele vai ficar brava. Perdão. Ele era apaixonado por uma menina. Aí ele disse, a menina é linda, é a cor mais linda do mundo. Aí ele viu uma flor. Aí ele disse, rapaz, essa flor é muito bonita. Como é que pode essa flor ser mais bonita que a menina que eu tô apaixonado? Então, você, pelo belo, você vê algo muito belo, mas lá na frente você vê algo mais belo. Aí mais na frente você vê algo mais belo. E você vai vendo que a beleza de certas coisas, você vai aumentando gradativamente. Você sempre tem a possibilidade de encontrar algo mais belo. Então, quem é o sumo belo? Não existe regressão infinita, né? Não existe sucessão infinita para os gregos. Então, ele disse, o sumo belo você tem que parar em algum lugar, que é aquela suma beleza, aquilo que é absolutamente belo, que é Deus. Mesma coisa com bom. Você vê algo bom, café é bom, Coca-Cola é melhor. Não, mas bolo de chocolate é melhor. Não, mas existe uma pessoa boa, né? Só que existe uma pessoa, um santo, uma pessoa caridosa. Aí você vai bater. Quando você vai subindo em grau de bondade, você vai parar na suma bondade, que é Deus. Mesma coisa com o bom, o belo e o verdadeiro, né? Alguém conta uma verdade, existe verdades mais verdadeiras do que certa verdade, né? Existe graus de verdade, né? Até você chegar no sumo verdadeiro, que é Deus. Então, esse é a quarta prova da existência de Deus São Tomás. E a quinta prova é Deus como governador e ordenador do universo. Essa é fatal. Essa aqui não tem absolutamente nada que barre essa quinta prova aqui. Essa quinta via de São Tomás. Beleza. O universo foi criado por um tal de Big Bang. Eu sou professor de física. Não acredito nessa teoria. Muitos católicos acreditam. Muitos físicos acreditam. Outros não. Mas eu não acredito. Né? Por quê? Porque eu acho um absurdo gigantesco. Né? Como é que você tem... Existe um negócio na física chamado entropia. Se eu estiver falando de física, negócio... Entropia significa desorganização. O que acontece? Existe uma lei da física que diz que, uma das leis da termodinâmica, que em um sistema físico a entropia ela nunca diminui. Ou seja, a desorganização nunca diminui, ela sempre aumenta. Para dar um exemplo assim básico do nosso dia a dia, você imagina, você deixou a sua casa ali, se você passa uma semana sem limpar, sem organizar, o que é que vocês acham? A entropia, a desorganização vai aumentar ou vai diminuir? Pelo menos a sujeira vai aumentar. Poeira. A entropia sempre aumenta, a desorganização sempre aumenta. Então, o que é que acontece? Tem que vir a Raquel, um agente externo, ir lá e limpar, organizar, porque senão não vai se limpar sozinho. Ou seja, o que é que acontece? Sempre tem que ter um organizador externo para poder ajeitar o negócio, porque senão a desorganização aumenta. Aí você imagina, deixa eu ver bem aqui o livro do Stephen Hawking aqui, Universo numa casca de nós. Né? O Newton também tinha essa ideia, eu li no livro do Isaac Newton, ele falando do universo na casca de nós, e tá lá no Hamlet de Shakespeare, né? Se o universo fosse espremido todinho
e colocar dentro de uma casca de nós, né? Então você imagina aqui, as ruas, as casas, os prédios, todos nós fomos espremidos e colocar dentro de um negocinho desse tamanho, dentro de uma singularidade, né? Sei lá. Aí você imagina que uma certa hora ocorreu uma grande expansão dessa bolinha, dessa petequinha, né? Pum, aí transformando isso aqui tudo que a gente tem. Tudo bem organizado. Então, durante essa explosão aqui, teve um grande aumento da entropia, da desorganização. Então, como é que esse universo vai se organizar todinho, né? Depois de um grande aumento de entropia? Como é que essa entropia diminui? A entropia de um sistema fechado sempre ou permanece constante ou aumenta. Ela jamais diminui. Ela só diminui se vier um agente externo e organizar. Quem é esse agente externo? Deus. Então, Deus ordenou o universo, né? Então, tem a teoria do Big Bang, né? Em que... o que acontece? Ela tem alguns problemas, né? Aquele efeito do Hubble lá, né? Já foi contestado, tem muitos cientistas que não acreditam. Acho que é o desvio para o violeta, se eu não me engano. Vamos falar disso. Hoje a negada já está desmoralizada essa teoria. Está aqui nesse livrozinho aqui, Ciência e Mito, do Wolfgang Schmidt, né? Um dos maiores físicos da atualidade. Esse cara aqui, só para a gente ter uma ideia de quem era ele. O Wolfgang Schmidt aqui. Quem tiver a oportunidade de ler os livros dele, Wolfgang Schmidt formou-se com 18 anos em Física, Filosofia e Matemática pela Universidade de Cornell. Suas pesquisas em aerodinâmica e seus artigos sobre campos de difusão forneceram a chave teórica para a solução de um problema de reentrada na atmosfera em viagens espaciais. Então, o cara é tão fera, que ele resolveu o problema de quando viagens espaciais, a nave espacial tinha que voltar para a atmosfera, né? Como é que faz para essa nave não explodir, como fazem os meteoritos? Né? Meteorito entra na atmosfera, pega fogo, desaparece. Então, como é que eu faço para resolver esse problema quando as naves espaciais entram? Então, Wolfgang Schmidt ajudou a resolver esse problema. E o Wolfgang Schmidt, né, nesse livro aqui, O Enigma Quântico, ele utiliza filosofia aristotélica, filosofia escolástica, né, que é a filosofia católica da Idade Média, e filosofia tradicionalista, né, em que ele mostra que todas as interações quânticas, né, da física quântica, a gente vê lá, o elétron, ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda, né? Aí, como é que a gente resolve esse problema? Ele resolveu, é chamado enigma quântico aqui, não vou entrar em detalhes, mas ele foi o cara que resolveu, né? Em que ele disse o quê? Em todas essas interações quânticas que acontecem aos bilhões, né? Bilhões no nosso corpo, aqui no nosso quarto, aqui está ocorrendo interações quânticas aqui a todo momento. Ele diz, essas interações quânticas são impossíveis se não tiver um negócio que ele chama de causalidade vertical. O que é essa causalidade vertical? É alguém de fora tem que vir e intervir e fazer essa mudança, que ele chamou de mudança ontológica. Né? Então, tem que vir um ordenador e organizar todo o universo. Sem Deus, o universo não existiria, as interações quânticas não existiriam. Né? E essa teoria do Big Bang aí é absurda, né? Beleza, algum comentário, algum complemento? Então, eu queria que a Raquel desse alguma pergunta também, mas você mostrando aí as provas da existência de Deus, né? Eu queria te perguntar, na tua visão, como é que é Deus? Como que é Deus, né? Fácil, né? Beleza, não, tá ótimo, é isso mesmo. Eu vou colocar a visão católica, né? A visão católica. Primeiro, a gente viu que pela razão a gente consegue provar que Deus existe, né? Então é impossível que Deus não exista. E agora, como é que é Deus, né? Então a doutrina católica, a gente tem um Deus uno e trino, né? Uma única substância, né? O essência, que é natureza também, a gente pode chamar, mas 3 pessoas diferentes, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade que a gente chama. Deixa eu ver bem disso, eu encontro um livro.
Talvez eu precise. Cristóvão tá aqui na live. Aí, Cristóvão. Tá na Cristóvão live? também quero trazer ele também para nós entrevistar ele. Também, numa outra oportunidade. Cristóvão, grande amigo. Já teve lá no meu canal. Pessoal, inscreva-se aí no canal. Você é uma consciência. Quem for do Bíblia de Café, se inscreva. E quem for do canal aqui, você é uma consciência, se inscreva no Bíblia Livros de Café, que é o meu canal. Lá também tem coisa Depois interessante, deixa não é aí só aqui não, legal. Pronto. Isso. Depois eu vou me inscrever também. Se inscreva e deixa o like, a gente tá precisando. Então, como é que é Deus, né? Esse livro aqui é fantástico, Santo Tomás de Aquino, acho que eu levei alguns meses para ler esse livro. É um livrozinho pequenininho, tem 40 e poucas páginas. Não, 51 páginas. O ente e essência, né? Primeira coisa, existe dois tipos de substância no mundo. Substâncias simples e substâncias compostas, né? Nós somos um composto de matéria e forma. Então, todos nós temos uma matéria, né? A carne, os ossos, o livro, tem as folhas, o papel, uma pedra, tem lá os seus elementos, né? Então, tudo tem uma certa matéria do que ela é feita, mas tem uma determinada forma, né? E só que existem substâncias, né, que tudo que tem matéria é substância composta, né, matéria e forma. E existem substâncias simples, a gente chama de substâncias simples, que elas são puramente formais, elas não têm matéria. Então é o quê? São o quê? As equações matemáticas, as leis da aritmética, as formas geométricas. Aí a gente entra no mundo lá das ideias do Platão, né? Só que existem outros tipos de substância, né? Que são apenas formais, são substâncias simples, que são seres inteligentes, como Deus, os anjos e os demônios, né? Então, são puro espírito, né? Para uma linguagem mais acessível para a gente. Então, Deus é puro espírito, pura forma, né? E qual é a natureza de Deus? Deus é uno e trino, né? Ele é absolutamente bom, né? Absolutamente verdadeiro e absolutamente belo, né? Isso formalmente, né? E ele está dividido em 3 pessoas, né? Como é que isso ocorre? Como é que é possível Deus ser uma única natureza, mas 3 pessoas diferentes? Não faço a mínima ideia, né? É o que a gente chama de mistério da Trindade. Então, no catolicismo a gente tem alguns dogmas que a gente chama de mistério. Como é que a gente explica isso? Não sei, a gente tenta se aproximar o máximo possível, mas a gente não consegue explicar por completo, porque é mistério. Por exemplo, a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tenta explicar, mas é mistério. A Santíssima Trindade. A gente tenta explicar, mas é mistério. Como é que Deus pôde fazer homem? A gente tenta alcançar o máximo possível, mas é mistério. Então, nós temos aí Deus onipotente, e onipotente não significa que ele não possa fazer certas coisas, né? Tinha uma pergunta de um ateu que dizia o seguinte, né? Se Deus é tão poderoso assim, será que ele era poderoso para fazer uma pedra tão grande que ele não pudesse levantar? Né? Então, Deus fazendo uma pedra grande demais que ele não pudesse levantar. Então, se ele não pode fazer uma pedra dessa, ele não é Deus. Eu digo, rapaz, fazer uma pergunta dessa, cara, é você não conhecer Santo Tomás de Aquino e você não conhecer Aristóteles, né? Por quê? E nem Deus, em né? Deus. E nem Deus. conhecer Deus. E não conhecer Deus. Porque tem muitas coisas que Deus não pode fazer, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode mentir. Deus não pode se enganar, nem enganar os outros. Deus não pode pecar. Então, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Não não que fira a sua onipotência, mas porque essas coisas seriam deficiências. Então, você imagina Deus pecando? É uma deficiência. Então, não existe essa possibilidade. Tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Então, Deus é esse ser perfeitíssimo. Tem 3 pessoas diferentes, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai representa a potência, o poder divino.
o Filho, sabedoria divina, e o Espírito, o amor divino, né? Então, o Pai, o Filho, né? Tem que ter uma relação entre os dois, né? Entre pai e filho tem que ter uma relação de amor, que é o Espírito Santo, né? Então, a gente vê na criação do mundo sempre aí essa relação trina, né, da Santíssima Trindade operando pelo mundo, né? Deus criou o mundo pela sua palavra. Então, a gente vê o poder do Pai, né? Deus Pai, o poder divino, criando pela palavra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Logos, sabedoria divina. E o Espírito pairava sobre a face das águas, né? Então, a gente vê o Espírito Santo ali. Então, é mais ou menos isso. E uma coisa interessante, tinha uma doutrina, uma heresia, cujo nome eu esqueci, o nome da heresia, que dizia que não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus, mas são a mesma pessoa, né? Não existe esse negócio de divisão entre a Trindade, né? Eu digo, beleza. Mas quem foi que se encarnou, né? A palavra de Deus diz que foi o Logos, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou. Não foi o Pai e nem foi o Espírito Santo. Então, foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, pelo amor divino, e a segunda pessoa da Trindade, que a gente vê que Deus é puramente forma, né? É uma substância espiritual. Então, nosso Senhor Jesus Cristo aqui se transforma numa substância composta, de matéria e forma, né? Porque se ele se encarnou, ele precisa de uma matéria, né? Então, aí nós temos o dogma da união hipostática, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa divina, ou seja, possui natureza divina, né? E unida essa natureza divina, Jesus adquiriu uma natureza humana. Então, a pessoa divina, na hipóstase significa pessoa, né? Na pessoa divina, a gente tem essa união dessas duas naturezas, né? Humana e divina. Então, é mais ou menos isso. Não sei se consegui responder, mas se eu não respondi, você pode complementar a pergunta aí. Não, deu para compreender sim sua visão. Nós tá tendo aí a presença de Joaninha. A Joaninha tá aí nos comentários. Algumas. Thaleson, você comentou sobre as imagens, né? Que vocês não adoram a imagem, mas você falou da veneração. Só que não é isso que eu quero perguntar. Eu gostaria de perguntar assim, seria essa imagem para vocês tipo um arquétipo? Um arquétipo, né? Defina melhor arquétipo, só para eu... tipo assim, pode ser um exemplo. Pode ser, em vez de eu usar arquétipo, então eu vou usar a palavra exemplo. Seria esses santos, então, um exemplo. Porque arquétipo eu vejo assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era um arquétipo, né? E nós seguimos o exemplo dele, né? Então, para vocês, né, na filosofia católica, seria, então, todos esses santos um arquétipo, um exemplo a ser seguido, é isso. E ali seria, a imagem seria como se fosse para você sempre estar lembrando, tipo assim, do feito desses santos. Seria isso? Ótimo, Raquel. Essa colocação sua aí foi perfeita numa parte. É isso também, né? Essa definição que você colocou de arquétipo, né? Um exemplo ali a ser seguido, e a imagem está ali para a gente lembrar, né? É isso também. Eu lembro até que as imagens eram utilizadas, antigamente a maioria das pessoas era analfabeto, né? Então, não tinha livros lá para você escrever, a confecção de livros era caríssimo, né? O processo de pergaminho, papiro, sei lá. E até hoje livro é caro. Você comprar um livro, papel, não é barato. Então você imagina naquela época. Então as pessoas aprendiam através de imagem, gravuras, né? Pessoas mais leigas, porque a religião católica ela quer que o conhecimento seja acessível
da forma mais simples possível para as pessoas, né? Eu lembro até de um exemplo em que eu vi minha filha rezando de joelhos e fazendo assim, né? Aí rapaz, deixa eu ter essa menina aprendeu a rezar assim, porque eu não rezo assim, a mãe dela não reza assim. Rapaz. Aí toda vez que a gente ia rezar, ela de joelhos e fazia assim. Aí eu vi que era numa imagem que eu tinha de Nossa Senhora de Fátima, em que tava lá o Nossa Senhora de Fátima aparece, e os 3 pastorinhos lá, né? Ficam em volta delas, tudo ajoelhado, fazendo assim. Ela aprendeu pela imagem, né? Como rezar. Mas também, isso também, Raquel, mas também é outra coisa. A gente tem chamado veneração absoluta e veneração relativa, né? No catolicismo. Então, o que é veneração absoluta? Existem 3 tipos, né? Existe a adoração de latria e a veneração, que é dulia. Então, latria a gente faz apenas para Deus, né? Porque se você adorar alguma outra coisa como se fosse Deus, né? É idolatria, é pecado. Por exemplo, adoro Deus Zeus, adoro, sei lá, Deusa Hera ou Thor. Então, se eu adorar Thor, me mande chuva, né? Me leve para o paraíso, Thor, me leve Odin, me leve para o paraíso. Para Valhalla. Para Valhalla. Então, o Zeus onipotente, me leve para o Olimpo, né? Quando eu morrer. Então, isso aí chama-se idolatria, né? Eu estou adorando algo que não é o Deus onipotente, estou adorando como Deus. Então, o culto de latria, a gente dirige apenas a Deus, né? Aí tem o culto de dulia, né? Que a gente faz aos santos, que é justamente isso. É seguir o exemplo e pedir a intercessão, né? E tem um terceiro tipo, que é a hiperdulia, né? Que é para Nossa Senhora, que é o maior ser já criado por Deus, né? Que a gente acredita. E porque foi escolhida para ser mãe de Deus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então, existe o culto absoluto e o culto relativo. O que é o culto absoluto? Que a gente faz diretamente para a pessoa, né? Então, o culto a Deus. O culto absoluto só foi possível quando nosso Senhor Jesus Cristo pisou aqui em carne, né? Porque a pessoa se ajoelhava lá, os reis magos, a mulher do fluxo de sangue, os apóstolos se ajoelhavam de Jesus e dizia, como São Tomé disse, né? Meu Senhor e meu Deus. Então, é uma adoração absoluta, porque nosso Senhor Jesus Cristo está ali na frente dele, né? E quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi para o céu, ressuscitou, ascendeu ao céu, a gente não tem mais nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente aqui, né? A não ser nas hóstias consagradas, né, que a gente acredita. Mas, por exemplo, eu posso ter uma foto de Jesus, um crucifixo, né? Então a gente chama de adoração relativa. Por aquela imagem, a gente tem um respeito por aquela imagem, mas a gente não está adorando aquela imagem, mas estamos adorando o protótipo que está no céu, o Senhor Jesus Cristo que está no céu. Então é um culto relativo. Da mesma forma, os santos, né? Por exemplo, a gente faz uma oração. Fulano, reze por mim, ore por mim. Né? E a pessoa reza, a pessoa ora. Né? Da mesma coisa a gente faz para os santos. Então, os santos a gente acredita... Peraí que meu neném tá chorando. Tá me atrapalhando meu raciocínio. Se calou. Então, da mesma forma a gente faz para os santos. A gente acredita que os santos estão no céu, né? Morreu em santidade, vai para o céu, a visão beatífica de Deus. E lá no céu eles ficam fazendo o quê? Ficam lá descansando, deitados na rede? Não. Ficam rezando pela gente, orando pela gente, intercedendo. Então, a gente pede a intercessão dos santos, né? Por estarem mais próximos de Deus. Aí diz, não, mas você não pode orar sozinho, rezar sozinho, diretamente para Deus? Posso. Mas, será que a minha oração vai ter o mesmo poder do que se um santo estivesse rezando? A gente tira como exemplo o ato dos apóstolos, né? Em que as pessoas procuravam os apóstolos porque a oração dos apóstolos tinha mais efeito do que a própria oração das pessoas, né? Os apóstolos rezavam ali e as pessoas saíam curadas. A sombra de Pedro passava por cima das pessoas, as pessoas eram curadas, né?
os utensílios de Paulo, as pessoas que tocavam nos utensílios eram curadas, mortos eram ressuscitados. Então você imagina eu aqui, eu peço aqui, meu Deus, cura bem aqui uma dor que eu tenho aqui numa unha encravada no meu pé. Não, eu peço para um santo porque ele tem mais intimidade com Deus, né? Eu não sei o ponto de vista de vocês concordam ou não, mas é a nossa visão. Então, um santo... Então, o que acontece? Lá no Atos dos Apóstolos, a pessoa tinha essa veneração absoluta, né? Que o apóstolo estava ali na frente dele, o santo estava ali na frente deles. Eles pediam, reza por mim, minha filha morreu, a Tábita lá, né? Talita, não lembro mais o nome da menina, minha filha morreu, Talita, né? Aí o santo ia lá, rezava, e a menina ressuscitava, né? Então, como o santo não está mais ali na minha frente, então eu tenho uma imagem dele, né, que remete ao protótipo que está no céu. Então, eu tenho uma veneração relativa, né? Não sei se eu expliquei bem, se deixei mais confuso. Não, ótimo. E aqui nós estamos para ouvir aquilo que é verdade para você, entendeu? Isso. É porque nós até cremos que, tipo assim, nós estudamos, procuramos entender alguma verdade, mas temos aquela crença que nós podemos estar errados e você pode estar certo. Se nós não te ouvir, nós não vamos saber. Agora, eu queria te ouvir também sobre qual que é o nosso objetivo aqui como cristão na Terra. E depois que nós se lascar aqui, como é que é? Ótimo. Perfeita. Ótima pergunta. No catolicismo, a gente tem o que a gente chama de novíssimos, né? Então, novíssimos são os últimos acontecimentos, o último acontecimento da nossa vida aqui na Terra e o nosso fim último após esta vida, né? Então, a gente não acredita em reencarnação, né? Já vi até uns estudos sobre reencarnação, acho que vocês acreditam, né? Em reencarnação, mas a gente não acredita. A gente acredita que logo após a morte, a gente tem um julgamento, né? Que é o que a gente chama de juízo particular. Então, os novíssimos tratam justamente disso. Da morte, em primeiro lugar, do juízo, que é o julgamento, e os dois destinos possíveis, né? Que é o céu ou o inferno, né? Então, o que acontece? A gente morreu, se a gente morre em estado de graça, sem pecado mortal, né, em santidade, fui perfeito, purifiquei, porque a gente sabe que a gente tem que purificar, no catolicismo, se a gente peca, a gente tem que purificar esses pecados. Então, por exemplo, a gente tem o batismo, que quando a gente se batiza, é apagado todo o nosso pecado, todo o pecado que a gente fez no passado, quanto o pecado original, que a gente herdou de Adão, né? Então, todo o nosso pecado é apagado, mas depois do nosso batismo, a gente volta a pecar. Então, a gente peca, existe uma mancha de pecado, né? Fica uma mancha. Então, a gente tem que lavar essa mancha. Então, como é que a gente lava? Penitência, né? A gente tem que se penitenciar. Estava até falando, o colega falou assistiu a live lá dos 12 trabalhos de Hércules, né? Essa questão da penitência não é só no catolicismo, não. Os gregos já tinham essa noção, né? Os 12 trabalhos de Hércules. O Hércules assassinou a família e foi fazer 12 trabalhos para se penitenciar, se purificar. Os judeus também têm a mesma coisa. Eu descobri isso lendo o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Os judeus também têm essa ideia de se penitenciar, né? Então, para se purificar, se eu me penitenciei aqui, pequei, mas penitenciei, entrei em santidade com Deus, vou direto para o céu. Ou se eu cometi pecados mortais aqui, matei alguém, estuprei, fiz uma série de barbaridades, não me arrependi, vou direto para o inferno, né? E existe um ponto intermediário aí que a gente chama de purgatório, né? O polêmico purgatório, né? No catolicismo. Beleza, nem todo mundo é santo nessa vida, né? Então, muitos de nós vivemos nessa vida, temos uma vida de dedicação a Deus, mas cometemos falhas, né? Ou relaxamos na oração, ou cometemos pequenos deslizes que não é suficiente para nos mandar para o inferno,
mas nós não estamos também puros o suficiente para entrar no céu. Então a gente tem que passar, a gente vai ser salvo. Quem vai para o purgatório está salvo, já vai para o céu. Só que precisa passar por esse estágio de purificação. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar, foi que eu assisti dois filmes, né? Não, um filme e uma série de desenho animado, né? A série de... Eita, menina, as crianças estão... um desenho animado, A Família da Pesada, que é até um desenho bem estilo Simpson ali, mas ele trouxe uma lição importante, né? Sobre ele mostrava lá o Osama Bin Laden, né? E o exército americano foi lá matar o Osama Bin Laden. Na hora que chega lá as miras da telescópio, como é que chama? Jogaram tudo em cima do Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden disse: aceite Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí, plim, foi bater no céu. Então, será que seria justo o Osama Bin Laden, depois de todas as atrocidades que ele cometeu, ele se arrepender no último momento e ir para o céu? Seria bom demais. Se fosse assim, eu ia cair na gandaia agora mesmo. Outro exemplo do filme Deus Não Está Morto, né? O cara era ateu e ficou lá blasfemando contra Deus, não sei o que, ele era desviado. Aí, no final do filme, ele sofre um acidente, tá morrendo, chega um pastor lá, ora por ele, e ele se converte ali e recebe a salvação, direto pro céu. Se fosse assim, era bom, né? Eu ia deixar para me converter só mais lá pro fim. Não ia ter todo esse sofrimento de penitenciar, de rezar, estudar, não ia cair na gandaia, ia deixar para me converter mais depois de velho. O que acontece? Então, por isso que tem um purgatório, né? Você se arrependeu, você está salvo, mas você vai para esse lugar, né? Tem até no Divina Comédia de Dante, né? O purgatório, tem lá as pessoas que se deixam para se converter da última hora, né? Tem a montanha do purgatório, que você vai subir aquela montanha de sofrimento. Quanto mais leve o seu pecado, mais em cima você fica na montanha, né? Ou seja, você vai ter um caminho menor de sofrimento. Mas se você cometeu muitos pecados, você vai lá para baixo, para você sofrer mais. Aí se você se deixa para se converter na última hora, por exemplo, passei 40 anos para me converter, eu sabia da verdade, passei 40 anos para me converter. Aí o Dante não é doutrina católica, é poético lá, né? Mas é para a gente entender mais ou menos como é. Então, beleza, passei 40 anos para me converter. Aí o Dante, beleza. Por você vai passar 30 vezes o tempo que você demorou para se converter, você vai ficar só na praia do purgatório, sem sofrer, você vai ficar só esperando. Então, se eu passei 40 anos para me converter, 30 vezes 40. 120 anos só esperando para poder começar a sofrer, né? Então, você imagina o sofrimento que é você ficar esperando numa fila de banco. Você imagina ficar 120 anos esperando. Então, é uma espécie de sofrimento. Que é um dos erros que eu vi no protestantismo era a questão da eternidade, né? O que é eternidade? Então, quando a gente morre, o nosso destino último é a vida eterna, né? O encontro com Deus. São Tomás de Aquino até diz, né? A eternidade não é outra coisa senão Deus. Então, quando você morre, você vai ver Deus face a face, né? O maior gozo que você pode ter, a visão beatífica de Deus, e você vai participar da eternidade, né, com Deus. Mas o que é eternidade? Quando eu estava no meio protestante, até nas revistinhas de escola bíblica, quando eu era professor, disse lá, não, a eternidade é você viver ilimitadamente, infinitamente, o tempo transcorrendo ali e você fica, né? E eu digo, poxa, isso aí na eternidade, isso é o inferno, cara. Então você imagina, igual na fila do banco, passa 120 anos esperando, isso aí é o sofrimento do purgatório, cara. Isso aí não é céu. Não é isso que Deus quer para nós. Então, na eternidade, não existe essa sucessão temporal que temos aqui, né? Passado, presente e futuro, né? Que nós temos aqui. Então, na eternidade só existe. Eu falei 120 é 1.200. Obrigado aí, Ivani. Professor de física errando conta aqui. Então, na eternidade não existe sucessão temporal. Tudo é presente, né? Então, lá nós não vamos ter essa maluquice de viver um tempo ilimitado, não.
Mais ou menos isso. Ficou alguma dúvida? Pode perguntar. Vou falar. Eu só acrescentar uma pergunta aqui, para ver se barra um pouco. O céu, na sua visão, como que seria esse céu, assim? Falando um pouco mais, né? Que você já deu como que seria, assim, até onde você entende como seria esse céu, como é fazer lá, como que é, e encontrar também como seria o castigo do inferno. Certo. Assim, eu não sei te dizer, porque é mistério, né? Eu não sei dizer como é o céu. Eu sei que você tá frente a frente com Deus, né? O sumo bem, o sumo amor, a suma felicidade. Deve ser é uma sensação, é o que o apóstolo Paulo dizia, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Outra coisa que eu esqueci de dizer, né? A gente tem o juízo particular, né? Em que a nossa alma vai para o céu e o nosso corpo aqui, se a alma saiu do corpo, a alma é a forma do corpo. Se o corpo não tem mais a forma, o corpo se dissolve, né? Então a morte é a separação da alma e do corpo. Então as almas das pessoas estão no céu, as almas da pessoa estão no purgatório e as almas das pessoas estão no inferno. Não o corpo, porque só vai ter essa união de alma e corpo no juízo final, né? Por que disso? Né? Porque no céu a gente quer, para Deus tudo tem que ser o mais perfeito possível. Então Deus criou o homem de alma e corpo, né? Então tem a substância imaterial e a substância material. Se o homem vai para o céu só com a alma, só a parte imaterial, né? Ele vai imperfeito. Então por isso que tem que ter essa união, tem a ressurreição da carne, né? A ressurreição dos corpos. Né? Beleza, mas aí como é que o meu corpo já foi dissolvido pela terra? Como é que vai voltar esse corpo? Não, cara, a matéria, né, os elementos químicos, etc, etc, do nosso corpo vai mudando constantemente. O nosso fígado se regenera. Eu estava lendo um livro que eu esqueci, parece que de 2 em 2 anos, se eu não me engano. Tem um período, é pouco tempo, 2 a 4 anos, que todas as células do nosso corpo se modificam totalmente. Então, você pode pegar matéria do que tiver ali, né? Não é necessariamente a mesma matéria. Se a matéria do nosso corpo vai mudando, né? Então você pode pegar matéria de outro local, da mesma forma que, por exemplo, eu como alface, como um arroz, como feijão, a carne, e aquela matéria ali vai se transformando em mim, que é o que a gente chama de assimilação, né? Quando eu como alface, não é eu que me transformo no alface, é o alface que transforma em mim. É eu que assimilo o alface. Então, e da mesma forma, quem está no inferno está sofrendo a alma, mas tem que, na ressurreição da carne, no juízo final, ela vai receber o corpo de volta. Para quê? Porque o corpo também tem que sofrer a pena de tudo que ele praticou aqui, né? Então, não apenas a alma, mas o corpo, porque o corpo foi uma espécie de instrumento. Com o meu corpo, com o instrumento do meu corpo, eu pratiquei todos os meus pecados. E da mesma forma, quem está no céu, com o instrumento do seu corpo, você praticou boas ações, né? Então, como é o céu, a gente não sabe. A gente só sabe que é uma coisa de extrema maravilha, que é inefável, né? Como diz o apóstolo, né? Ou seja, é inexprimível em palavras. Não sei se respondi. Sim. O Joaninha falou ali mais pra cima sobre a existência de Deus, que a nossa escrita aqui não teria como nós escrever, né, o que é a existência de Deus. Eu acho que nem a nossa mente consegue pensar, né, que é Deus. Deus tá além dessa matéria do espaço, o tempo, né? Tá um pouco além. Então, o chamado mistério, né? Só para entender. Então, seria assim, após a morte, então, no primeiro estágio, né, essa pessoa seria o purgatório, né, para pecados mais leves, né? Então, aí, o inferno, ele termina, no caso, com a ressurreição, é isso? Não. O inferno continua.
Quem foi para o inferno vai receber o corpo e o corpo vai ficar sofrendo lá Lá para sempre. vai continuar lá. Então, aí seria como os evangélicos falam, então? Acho que sim. Que evangélico tem Porque muitas nos teorias, né? evangélicos, eles falam assim que é eterno, né? O castigo eterno. Eterno, Isso. assim, a concepção deles de eternidade é como você falou, realmente, né? Que eles colocam como se tivesse tempo também, né? Como você bem falou. Mas aí no catolicismo, então não tem como, não reverte, então, não sai do inferno, fica ali. Não, quem está no inferno não sai. E quem está no purgatório vai para o céu. Quando passa o período de purificação lá, de sofrimento, né? Vai para o céu. Quem vai para o purgatório está salvo. Agora, quem está no inferno é aquela a escritura lá no inferno de Dante, né? No letreiro. Na hora que chega no inferno, está escrito lá: deixai toda esperança, vós que entrais. Né? Entrou no inferno já era. Não tem a escapatória. Entendi. Então tem uma diferença, assim, porque na religião evangélica não existe esse meio termo, né, de purgatório. No caso, é céu ou inferno. Não existe, então, um modo da pessoa que não cometeu graves erros, né, não tem chance dela se salvar. Então, quer dizer que é o inferno que mistura tanto o assassino quanto aquele que simplesmente deixou de frequentar uma reunião, de fazer as suas orações, alguma coisa assim. Então, quer dizer que eles colocam dentro do mesmo inferno, né, pessoas que cometeram atrocidades e pessoas que podem ter uma oportunidade, né, de se salvar. Os evangélicos botam, né? Você falou? Eles colocam tanto o assassino quanto uma pessoa que tem chance de se sair dali, né, e se salvar. Entendi a diferença. Só que no inferno tem graus de sofrimento, né? Da mesma forma que nos paraísos, no céu, tem graus de beatitude, né? Quem foi mais santo fica mais lá próximo de Deus. Quem foi menos santo fica um pouquinho mais distante. Mas só que lá a felicidade é tão grande que as pessoas se conformam com o local que lhe foi destinado. Por quê? Porque elas têm um senso de justiça. Não, eu tenho uma admiração, por exemplo, Santo Tomás de Aquino. Foi um. Oh, eu sou fã do cara. O cara é o maior teólogo de todos os tempos da igreja. Pô, ele tem que ficar mais perto de Deus, eu tenho esse senso de justiça. E lá no inferno também, os pecados mais graves têm sofrimentos maiores, né? Se você vê lá o inferno de Dante, né? Lá tem os chamados círculos do inferno, né? Aí é como se fosse um cone, peraí, que vai se afunilando, vai diminuindo. Então, quem tem os pecados mais besta, mais bobo aqui, que em primeiro lugar que é os pecados da carne, né? Que é os pecados da nossa natureza carnal, né? Adultério, luxúria, gula. Então, vai para cá. E quanto mais grave é o seu pecado, né? Homicida, vai um pouquinho mais para baixo. Herege, vai um pouquinho mais para baixo, que já é um pecado grave, que é um pecado do intelecto, né? Que já é um pecado, não é da natureza da carne. O pecado da carne é natureza idiota, a nossa natureza animal está trabalhando ali, né? Então, se eu for para o inferno pelos pecados da carne, é o que eu fui desci para o nível animal. Então, eu estou prestando atenção na minha mão e estou esquecendo de ver o que eu estou querendo falar. Então, quanto mais fundo você vai no inferno, mais grave é o seu pecado, né? Quanto mais fundo você vai no inferno. E é poucas pessoas que vão para lá. Né? Por exemplo, os traidores da pátria, traidores daqueles... O traidor de nosso Senhor Jesus Cristo só teve um, que foi Judas. Então, ele está lá no mais profundo do inferno, lá de Dante, e Dante comendo a cabeça dele eternamente ali, né? Mastigando a cabeça dele. Então, é difícil você fazer um pecado grave, né? Então, para você cometer um pecado, um assassinato, meu amigo, então vai diminuindo, vai se afunilando, né? Gradativamente. Então, os pecados vão ficando mais graves, ou as penalidades vão ficando mais graves, de acordo com a gravidade do pecado também. Será a pergunta no chat, ou Antônio? Tem a pergunta aqui. Quer responder, tá? Nossa Senhora e os santos fazem milagres? Na verdade,
eles pedem a Deus, né? É a oração deles que tem mérito, né? A gente diz que eles fazem milagres, né? Mas não, os santos fazem milagre, vou pedir milagre para santo tal, faça uma oração. É o que na filosofia aristotélica e tomista a gente chama de causa instrumental e causa ministerial. O que é causa instrumental, né? Eu vou bater o martelo, eu vou pregar um prego. Então eu não posso pregar o prego bater na minha mão, né? Eu utilizo o quê? Eu utilizo um instrumento, martelo, para auxiliar o processo de pregar aquele prego. Vou serrar uma madeira aqui. Então não dá para eu serrar com a minha mão, né? Eu batendo aqui e quebrar a madeira. Eu utilizo um instrumento, né? Que é o serrote. Quando esse instrumento não é um objeto, mas sim uma pessoa, a gente chama de causa ministerial. Então é como se fosse um rei. O rei vai mandar, ordena uma guerra e o general lá vence a batalha com os soldados, né? E o rei recebe o mérito, porque quem ordenou aquela batalha foi o rei, né? E aqueles soldados foram causas ministeriais, né? A serviço do rei. Mas a gente pode dizer que foi o general que venceu a batalha também, né? Posso dizer que foi o soldado que estava lá na luta lá, venceu a batalha, né? Então, da mesma forma, os santos estão sendo utilizados como causa ministerial de Deus, como fosse instrumentos, mas como fossem pessoas. Então, a gente pode dizer que Deus fez um milagre, mas os santos, por intermédio deles, o milagre aconteceu. Então, a dizer, santo faz milagre. Não, eles são causas ministeriais, né? Mas não é errado eu dizer não, também não. Envolve também a fé, né? Que a pessoa tem, né? Também. Tem a questão da fé também, né? Uhum. Então, só para o pessoal, né, entender que nesse canal você é uma consciência, aqui nós abraçamos o todo, nós somos o todo, né? Nós temos essa concepção do todo. Então, vocês vão ver todo tipo de religião sendo falada, comentada, né, segundo a fé, a verdade relativa de cada um, né, porque eu acredito assim, se Deus ele é o todo, então todos nós estamos incluídos, não importa, né, a nossa crença, as nossas crenças, né, desde que tudo que nós façamos seja saudável, né, isso é o que mais importa. Se nós somos pessoas de bem, nós praticamos o que é justo, né, então nós estamos incluídos nessa consciência, né, que é o todo, né, então o propósito nosso é sempre esse, né, porque as pessoas elas têm preconceito, né? Muitas vezes as pessoas acham, a maioria acha assim, que se não pertencem ao meu círculo né, religioso, então não serve para mim. Nós não temos esse tipo de pensamento, né? Aquele fulano, ele pratica tal religião, eu não posso andar com ele, eu não posso... Não, gente, nós não somos assim. O nosso propósito é a inclusão de todos, né? Porque a verdade, né, nós não podemos afirmar, eu encontrei a verdade, como o Antônio falou até no começo. Eu não posso falar isso, que eu encontrei a verdade, né? Tá, assim como o Thales também, ele não está falando que ali é a verdade para todo mundo, porque cada um tem a sua própria verdade. Ele se encontrou ali, né? Assim como o protestante ou quem frequenta o terreiro de Umbanda, o terreiro frequenta a Umbanda, a Quimbanda, né? Não importa, a pessoa encontrou a verdade dela. Né? Não adianta, vamos supor, o Thaleson vai seguir outro tipo de religião, porque alguém falou que lá está a verdade e não onde ele está. Né? Eu acho que isso não é correto. Acho que quando a gente se encontra, né? Quando eu me encontro, então aí está a minha verdade. Então, só para poder esclarecer para as pessoas, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas estranham certos tipos de pessoa que a gente traz, né? Porque tem preconceito, né? Tem o preconceito, né? Mas nós não somos assim. Eu até acredito que, assim, que se a gente for buscar entender as coisas, a gente vai chegar na existência de Deus, né?
Se você for buscar entender, mesmo que seja ruim no meio do mato, daí vai chegar na existência de um Deus. E se a gente for aqui se aprofundar, você vai chegar no entendimento que a hora as coisas vai bater. Então, nós temos essa visão. Nós ouvimos pessoas de diferentes entendimentos. Eu acredito que se a pessoa se aprofundar, for sincero e buscar mesmo, ela vai chegar a alguma conclusão, alguma hora. Então, a gente tem que ouvir, porque a gente também pode estar errado, né? O outro pode estar certo. Tem mais uma pergunta aqui, mas fica a teu critério querer responder ou não. Não, eu respondo sim. Eu só queria aproveitar o gancho que vocês falaram aí, né? Sobre justamente você não ter preconceito contra as outras coisas, né? Por exemplo, eu estudava, né? Evangélico, queria combater as heresias, né? Aí ia estudar as coisas, por exemplo, Testemunho de Jeová, queria combater, ia estudar. O catolicismo eu conheci porque eu fui estudar, acabou me fisgando. O islamismo quase me fisga, porque eu vi muitos sinais de inteligência ali, né? E eu fui estudar, por exemplo, satanismo, ateísmo, e, cara, eu encontrei uma pérola na Bíblia Satânica de Anton LaVey. Eu tinha medo de citar o que eu encontrei lá, com medo das pessoas descobrir qual era a fonte, né? Já dizia o Einstein, o segredo do sucesso é saber onde esconder as fontes. Então, tinha um termo psicológico, né? Que o Anton LaVey chamava de vampiros psíquicos, né? Que é a pessoa que se aproveita dos outros, né? Eles se aproveitam de pessoas de boa fé, né? Pessoas boas. A pessoa tem bom coração, aí o cara vai lá e se escora e acaba sugando aquilo ali, né? Aí a Bíblia Satânica chama de vampiros psíquicos. Aí eu encontrei num livro de psicologia, que eu dei até pro Davi, esqueci o nome do livro de psicologia, lá, descrevendo a mesma coisa, só que ele chamou de psicopatas passivos parasitários. Os parasitas, vampiros que sugam as pessoas. Então, muitas vezes a gente encontra pérolas onde a gente menos espera que encontrar, né? Mas eu falei lá sobre, só aproveitando o gancho aqui, né? Por que eu acredito no catolicismo, né? Por que eu acredito? Vou aproveitar o gancho lá do começo, em que eu falei das provas que Jesus deu a João Batista, né? Provas empíricas, provas experimentais, da mesma forma que as 5 vias de São Tomás, né? Por que eu acredito no catolicismo, né? Porque Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, né? Escolheu 12 apóstolos e 70 presbíteros, né? A missão de 70. Né? Não só tinha os 12 apóstolos, não. Que a gente chama hoje de bispos, né? Os sucessores dos apóstolos, a gente chama de bispos. E aqueles 70 que Jesus mandou eram os presbíteros, ou padres, que a gente chama hoje em dia, né? Então, eram os sacerdotes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma linha de sucessão, né? Então, aqueles 12 ordenam vários presbíteros, né? Padres, né? E sagram alguns bispos, né? Então, São João sagrou 7 bispos, né? As 7 igrejas da Ásia, né? A do Apocalipse. Então, 7 bispos sagrados por São João, né? Então, esses 7 bispos sagraram mais outros bispos. Então, esses bispos foram se espalhando pelo mundo. Então, se você encontrar um padre hoje em dia, você sabe que existe uma linha de sucessão, né? Aquelas causalidades, né? As 2 primeiras casas de Santo Tomás, né? Fazendo uma analogia, né? Esse padre foi ordenado por um bispo, que foi sagrado por um bispo, que foi sagrado por outro bispo, que foi sagrado por outro bispo, por outro bispo, por outro bispo. Quando for bater, vai bater nos 12 apóstolos. Então, existe uma linha contínua de sucessão. Né? E no sacerdócio, isso aí é de extrema importância. Né? Já vê muitos pastores de igreja evangélica, né? Eu sou ungido de Deus, né? Ungido, ó. Quem era ungido no Antigo Testamento era o quê? Eram os reis, eram ungidos com óleo, né? E os sacerdotes eram ungidos com óleo, né? Então, os sacerdotes hoje são ungidos também com óleo, né? Existe essa linha de sucessão. Então, existiam regras lá do judaísmo de linha de sucessão de sacerdote. Tinha que ser da família de Arão, né? Então, era uma sucessão hereditária, né? E no catolicismo não, né? O catolicismo é uma sucessão ministerial, né? A pessoa escolheu aquele ministério, se dedicou àquela vocação, então existe a sucessão. Então, se você pegar os sacerdotes hoje lá de Israel, né? Se você for procurando, até a causa primeira, né? Tem que ter uma causa primeira. Quem é a causa primeira? Arão.
Então, os sacerdotes católicos, você vai procurando, até chegar na causa primeira, que eram os 12 apóstolos que vieram de Jesus Cristo. Então, a causa primeira é Jesus Cristo. Da mesma forma, no Islã. Então, no Islã tem um chamado tarikas, né? E existe um sheik, e esse sheik tem que ter uma linha de sucessão comprovada que esse sheik foi escolhido por outro sheik, que por outro sheik, por outro sheik, por outro sheik, até que vai bater lá nos companheiros do profeta Mohammed, no Islã, né? Então, existe uma linha de sucessão. Então, essa era a evidência empírica que a gente tem, assim, a força de por que eu creio no catolicismo. Não, porque existe uma linha de sucessão que foi bater no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos, então a gente segue essa linha de sucessão. É só isso que eu queria falar, pessoal. Pode botar as perguntas aí. Isadora Albani. Isadora, eu não sei, porque assim, eu estudei pouco espiritismo. Comprei até os livros do Allan Kardec para começar a estudar, mas eu não estudei ainda. E o que a gente utiliza, né, de mais básico é a doutrina. Morreu, tem um juízo particular, né? Que tem até o versículo da Bíblia que diz: após a morte vem o juízo, né? Então, um juízo particular. Ou você vai para o céu, ou para o inferno, ou você vai passar esse período de purificação no purgatório. Então, a doutrina já não não, como é que se diz? São discordantes, né? E acho que só tinha essa pergunta. E sem falar também, se a gente pegar tudo, né? E vai dar onde? Na causa primária, né? Na primeira. Qual que é a causa primeira? É Deus. Então, tudo que existe veio de lá. Não tem nada fora dele, né? A própria Escritura vai falar, né? Não existe nada fora dele. Né? Tudo está nele. Então, independente daquilo que eu creio ou não, eu sei que eu creio na causa primeira, que é Deus. Né? Os caminhos que vai me levar a Ele, eu tenho que seguir aquilo que eu acredito. Tanto porque se eu seguir, estou num lugar e não concordo com aquilo que é falado, que é pregado, com as doutrinas daquele lugar, eu estou errando, né? Então, tem tudo isso também, né? Se ele é o todo, tudo está nele, né? Não tem nada fora dele. E eu tenho certeza que todas as religiões, todas as crenças, né, tirando, né, o ateísmo, todos eles estão em busca, né, dessa causa primeira. É isso mesmo, Raquel. A gente está nessa busca, né, da causa primeira, que é Deus, e a gente tem que ir buscando. É um caminho que a gente vai trilhando, buscando a perfeição, tanto no conhecimento, quanto também na prática, nas atitudes. E se a gente está buscando, né, se a gente está trilhando esse caminho, né? Eu estou na religião que diz bem, eu passei muito tempo. Hoje eu estou na católica. Eu passei muito tempo. O catolicismo foi minha última opção. Minha última opção para eu chegar aqui. Então, eu estava em busca do conhecimento, né? Assim como todos nós estamos em busca. Você se encontrou onde? No catolicismo. Foi? Está correto. E você se encontrou onde você está, né? Está corretíssimo. Eu acho que está certo. O errado é a pessoa estar onde ela não se encontra, né? Isso mesmo. Ela está no lugar onde ela não acredita, onde ela está ali, ela não está acreditando. Eu acho que aí ela está errada. Ela tem que procurar, ela está no lugar onde ali ela se encontra, né? Ali ela está certa. Não importa onde seja, ela está certa. Você encontra a sua própria consciência e ser um hipócrita, então, né? Acho que a hipocrisia é uma das piores coisas, né, que um ser humano pode cometer, assim, falando de religião, né? E a gente vê muitas dessas coisas, né? Pessoas, elas seguem uma determinada crença, mas ela é contra aquilo mesmo que ela segue, né? Sempre vai achar um defeito, né? Existe de tudo, né? Então, assim, gostei demais, Thaleson, de tudo que você expôs, né? Achei muito bem explicado,
né? Eu não entendo muita coisa assim de catolicismo, né? Até eu sempre ouvi falar assim, de Eucaristia, eu tenho curiosidade de saber, né? Porque eu não sei o que é Eucaristia. Eu não entendo assim, de catolicismo, desse segmento assim, eu não entendo praticamente nada, né? Foi uma das linhas assim que eu não segui, né? Eu já fui evangélica, né? Já fui em outros, a parte em centros espíritas, né? Então, eu conheço bastante coisas assim, né? Não tudo, mas eu conheço bastante. Mas sobre o catolicismo, né? E você falando assim, agora me bateu uma curiosidade. Fala para nós o que é a Eucaristia. Eucaristia. Eucaristia foi uma das coisas que me levou ao catolicismo, né? Tinha muitas barreiras, mas a Eucaristia foi uma das coisas que me levou, né? Então, o que é a Eucaristia no catolicismo, né? Então, a gente acredita na chamada transubstanciação, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, né? Isto é o meu sangue, né? Ocorre ali o que a gente chama de transubstanciação, né? E o que é uma transubstanciação? Então, é uma transformação de uma substância em outra, né? E pode ocorrer transubstanciação em muitos nenê, fazendo barulho. Em muitos casos, né? Por exemplo, uma vaca que come capim, aquele capim vai ser digerido, vai se transformar, por exemplo, em leite. Né? Alguma daquelas células daquele capim se transformou em leite. Então, eu tenho uma transubstanciação de capim em leite. Transformei a substância, né? O alimento que se transforma em cocô, ou a água ali que se transforma em urina, ou a confecção do refrigerante, né? Que é água que eu misturo com outras coisas, se transforma em refrigerante. Ou um caso mais que eu acho mais interessante, que é o caso do carvão mineral, que é altíssima temperatura, baixíssima pressão, se transforma em diamante. Então, do carvão para o diamante. Então, é uma mudança de substância tremenda. Né? Então, a gente chama isso aí de transubstanciação, transformação de uma substância em outra. Quando o padre fala na Eucaristia, né, isto, quando ele fala as palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, façam isso em memória de mim. Então Jesus Cristo disse, não é apenas eu que tenho esse poder, né, de transformar isso aqui no meu corpo e no meu sangue, mas eu dou esse poder a vocês. Da mesma forma em que Jesus deu o poder ao seu sacerdote de perdoar pecados. Né? Diz, aquele que tudo que vocês ligarem no céu e na terra, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então Jesus deu esse poder ao seu sacerdote, é o que a gente acredita, que está na Bíblia, e ele deu esse poder também ao sacerdote, tanto é que ordenou, façam isso em memória de mim. Então, quando o padre fala aquilo ali, então ocorre uma transubstanciação, né? Aquilo se transforma na substância de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aquele pão se transforma no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Corpo, sangue, alma e divindade está ali naquele pão. Só que o que acontece? Acontece algo que os nossos olhos não podem ver, né? Porque as espécies, a gente chama de espécies, né? Que são as qualidades, os acidentes, né, do pão e do vinho não muda, só muda a substância, né? Então, mas a gente pode gravar uma live só falando sobre isso aí, né? É um assunto polêmico, né? Mas a gente tem uns casos interessantes, se você pesquisar aí, né, de muitas pessoas que duvidaram, né? Rapaz, muitos padres, bispos, duvidavam, será que realmente isso aqui se transforma realmente em nosso Jesus Cristo? Será que ocorre mesmo essa transubstanciação, essa transformação da substância, né? E as hóstias sangraram, né? Teve dúvidas, a hóstia sangrou e o sangue permanece vivo, né? Se você procurar no YouTube, o Dr. Ricardo Castanhon era um ateu, né? Ele foi chamado para analisar uma dessas hóstias que sangraram, né? Ocorre muitos desses casos, né? E eu lembro, as células, os glóbulos brancos, né, os leucócitos, ele passa pouco tempo, não sei se é minutos ou são horas para poder morrer,
né? Fora do organismo vivo, ele passa pouco tempo para morrer. E nessa hóstia que sangrou, ele estava lá há muitos anos, e as células estavam vivas. E o Dr. Ricardo Castanho levou esse pedaço da hóstia que sangrou para o maior especialista em coração do mundo, na época, né? Aí ele foi analisar o sangue lá, ele disse, olha, cara, esse sangue aqui, pela análise do sangue, né, que tinha não apenas sangue, mas tecido de coração também, né, do miocárdio, ele disse, olha, esse aqui é sangue e tecido do coração de uma pessoa que sofreu muito, que passou por um tanto estresse emocional quanto estresse físico, mesmo quase que sobre-humano. Aí o Dr. Ricardo Castanhon disse, rapaz, se eu lhe disser que isso aí não foi de um paciente meu, se ele disser que isso aí foi de uma hóstia, sangue de uma hóstia já guardada há vários anos. Ele disse, não acredito, isso aí é impossível. Né? Então o Dr. Ricardo Castanhon era ateu e presenciou, se converteu ao catolicismo graças a esse milagre. São sinais que nosso Senhor Jesus Cristo mostra, né, de que realmente, e são vários milagres eucarísticos, né, aí narrados na história, esses aí são alguns exemplos. Então, o que a gente acredita é que nosso Senhor Jesus Cristo está presente. Aí entra aquele caso lá da adoração absoluta, né? Então, nós católicos, quando tem a hóstia consagrada lá, nós nos ajoelhamos e adoramos aquela hóstia, porque nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo está ali presente substancialmente, né? Seu corpo, sangue, alma e divindade, né? Aí diz, não, mas eu não posso ver, né? Jesus Cristo tá ali. Isso é impossível, cara. Eu digo, cara, pô, você imagina um ser humano, quando é fecundado, o espermatozoide e o óvulo formam um zigoto. Será que aquilo ali não é um ser humano? É um ser humano em potência, é um ser humano adulto em potência. Né? Rapaz, e se você quiser entender melhor, né, um ovo de galinha fecundado, eu só vejo ali uma gema, uma célula. Será que aquilo ali não tem uma vida de um pinto ali? Não, mas isso ali é só um negócio que eu estou vendo, eu não acredito. Depois bota para chocar. Forneça as condições necessárias, alimento, um ambiente propício para ver se aquilo ali não vai se transformar num galo ou numa galinha. Né? Então, substancialmente, aquele ovo fecundado já é um galo ou uma galinha. Né? Tanto quanto o zigoto já é um ser humano ali substancialmente. Agora, por que os meus olhos não veem, né, aquele feto lá dentro da barriga da mulher parece uma orelha, né? Ah, não, isso aí não parece um ser humano, não é. Né? Então, nós cremos, né, porque nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse na Bíblia, e nós vemos os sinais através de milagres, né? E o próprio Isaías disse, né, que quando nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz, não haveria beleza alguma para que pudéssemos, para que nós o desejássemos. Ele nem parecia humano. Né? Aí, bem, só porque Jesus Cristo está tão desfigurado que não parece um ser humano, não quer dizer que ele não seja humano, né? Ou que ele não seja Deus. Né? Então, o engano que a gente tem do nosso, como é que se diz? Das nossas sensações, né? Então, é por isso que a gente utiliza o intelecto, né? A gente faz a abstração das coisas sensíveis e observa apenas a forma, né? O que a gente chama de abstração. Então, a gente só consegue entender a essência de Deus, né? Assim, se aproximar da essência de Deus através da abstração. E só nós, seres humanos e os anjos, demônios, conseguem fazer, né? Um animal não consegue fazer essa abstração. É uma das características da inteligência. Mas é difícil, não é fácil de entender, não. Complicado. Tem um vídeo meu, Juninho, falando da diferença entre as teorias protestantes e a doutrina católica, né? Em que tem teorias protestantes que diz que a hóstia é apenas um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um símbolo
existem vários símbolos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A serpente de bronze era símbolo de Cristo, o cordeiro é símbolo de Cristo. Então, qual é a diferença da hóstia, da ceia protestante para esses outros símbolos? Não tem, né? O João Calvino dizia que era presente de nosso Senhor Jesus Cristo apenas espiritualmente, né? Na hóstia, né? Eu explico tudo isso aí num vídeo. Eu mando o link por mim e botar aqui na descrição. Isso aí. Muito bem. Minha memória pode falhar. Pode estar pesquisando o vídeo lá no seu canal, Bíblia, Livros e Café, né? Aí, ó, o pessoal se inscrever, né? Acompanhar. Muito bom. Então, Antônio, eu acredito que seja ótimo, né? Eu acredito que tá bom. Se tiver mais algumas considerações, Thaleson, para os finalmente, seja à vontade. Não, para mim já deu. Só quero agradecer vocês ao convite. Aí, se pintar convite aí para participar de outra oportunidade, Com certeza. Ficar muito satisfeito. Né? Gostei demais de vocês aí. Quando é que eu já conhecia, meu amigo aí já. Foi um prazer enorme conhecer você, Raquel. Pessoa muito simpática. Igualmente. Então, foi ótima experiência. Fiquei nervoso no começo, né? Falei até para vocês. É verdade. Você viu que foi tranquilo? Vocês me deixaram muito à vontade. Gostei demais. É isso aí. Então, assim, nós queremos agradecer a todos, né? Que estiveram com a gente. Eu não tenho o nome de todos, mas com certeza o Antônio tem. Ele pode agradecer e despedir do pessoal. Que passou bastante gente durante a live. Eu acho que se a gente ficar nervoso durante a live, de começar a live é normal. Assim, a live parece que começou um pouco. Nós estávamos sem fazer live, né? E acredito que foi uma boa live. Por exemplo, o Thales aí. Thales tem um prazer de chamar de amigo aí. É um cara que nós temos discordância aí de algumas crenças, algumas coisas, mas é um cara um cara muito da hora, viu? Foi um prazer te conhecer pessoalmente e poder estar te chamando de amigo, viu? Só fiquei triste por uma coisa. O café acabou, né, cara? Como o café acabou, eu falo sem café, ele não consegue. Não funciona. Não funciona. Então, tá vendo? Vai ter que terminar, né? Vamos ter que terminar. Acabou o café, não tá? Você tem que terminar a live. Acabou o café. Espinafre, combustível. Então, é isso aí. Mas é isso aí. Gratidão a todos. Gratidão a todos aí. É o que nós sempre falamos no final da live. O que for que terá que acontecer, que seja bom, né? Não é nem uma boa noite. É o que for que acontecer, que seja bom. Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, pode ser o que for. Que seja bom. Amém. Ok, pessoal? Tchau para vocês. Tchau. Tchau.